Deus criou tudo através de palavras. As palavras têm um enorme poder. Na verdade, a Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. As palavras podem ser a chave para o sucesso ou a razão do fracasso. Palavras nos custam algo. Palavras machucam. Palavras duram. Então, como usar o potencial de nossas palavras? Descubra como viver livremente, como desfazer o estrago causado pelas suas palavras e, principalmente, como pausar, pensar e orar antes de falar. Abra seus olhos para o poder das suas palavras. Tudo bem? Que bom ver vocês, que alegria, muito bom ver vocês todos. Nós estamos na nossa série, o poder das suas palavras, está sendo uma bênção, ouvindo muitas pessoas falar sobre essa série, mas está sendo uma bênção também na minha vida. Se você está aqui e você gostaria de mergulhar mais a fundo nessa série, recomendo fortemente esse livro. Eu condeno esse livro, é um livro que está impactando a minha vida. Já li ele outra vez, estou relendo ele agora. É um livro que abre meus olhos para muitas coisas, vai impactar a sua vida. Se você é o tipo de pessoa que fala assim, eu não gosto muito de leitura, mesmo assim, encorajo você a ler, mas se você fala assim, realmente prefiro vídeos, então, além dos vídeos, eu encorajo você a assistir todos os vídeos dessa série, mas eu também fiz vários vídeos, um mês, de 2 anos atrás, também baseado nesse livro. Um dos vídeos que eu recomendei vocês assistirem na semana passada foi os 10 pecados mortais da língua, né? E eu ouvi alguém vir para mim e falou assim, puxa pastor, eu assisti aquele vídeo, os 10 pecados mortais da língua, e eu acertei 9 dos 10 pecados. E eu não sei se eu tento melhorar ou se eu vou lá e tento também ganhar o 10º para eu tirar a nota 10 em todos os 10 pecados mortais, né? Então, aí para vocês, isso aqui, mas aqui nós estamos aqui na terceira palavra dessa série. Hoje nós estamos falando aqui sobre os 4 fatos inacreditáveis da língua, os 4 fatos inacreditáveis da língua. Quero falar assim, alô para você que está online, especialmente você que está em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, a nossa igreja está fechada por ordem do governo lá, então todos os nossos membros em Juiz de Fora estão assistindo online. Então quero dizer alô para vocês, também o pessoal do Recreio, pessoal de Niterói, pessoal de Campo Grande, Jacarepaguá, Vila da Penha, Itaguaí, todos vocês, Campo Grande, é lógico. Muito bem-vindos a todos. 4 fatos doidos, inacreditáveis, 4 fatos inacreditáveis sobre a língua. Hoje nós vamos estar falando basicamente em 2 Timóteo, quase o culto todo, desculpe, Tiago, livro de Tiago, o culto todo. Vamos estar analisando vários aspectos aqui, o livro todo, é a passagem, capítulo 3, é a passagem mais extensa que eu encontrei, que fala sobre a língua, o capítulo 3 de Tiago, que fala sobre a língua, e nós vamos ler ali também, nós vamos ler em Êxodo uma passagem também que fala sobre a transformação da língua. Quero que vocês fechem os olhos, porque eu creio que Deus quer colocar algo no nosso coração hoje, que é importante. Feche os seus olhos. E vamos orar. Pai, eu peço hoje, Senhor, que o Senhor abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, abra nosso coração, abra nossa mente, Senhor, para que a gente possa entender, capturar, ver e ouvir tudo que o Senhor tem para a nossa vida hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo base dessa série é em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz o seguinte: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la poderão o seu fruto. O que isso significa? Que tudo que você fala ou está semeando vida
ou está semeando morte. Tudo que você fala, ou está contribuindo para a vida, ou está contribuindo para a morte. Pessoalmente, eu não acredito que Satanás tenha o poder para matar você. Eu não acredito nisso. Satanás não tem poder. Mas o que ele tenta fazer é articular a tua mente e especialmente a tua boca para que você semeie palavras contra você mesmo. E para que você semeie palavras contra a sua própria família. Para que você semeie palavras contra o seu próprio emprego. Para que você semeie palavras contra o seu próprio marido, contra as suas próprias finanças. Eu sou desse jeito, contra a sua própria circunstância. Então, essa série é para que a gente possa entender a nossa língua e ver um jeito para que a gente comece, em vez de semear morte, começar a semear vida para as nossas circunstâncias, para a nossa família, para o nosso casamento, para todas as circunstâncias em volta da nossa vida, porque a nossa língua tem o poder de vida ou de morte. Hoje nós vamos ler aqui, eu quero ler aqui junto com você em Tiago capítulo 3, versículo 1, olha o que diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Eu estou falando aqui sobre eu, né? Isso aqui está falando aqui sobre pessoas que ensinam, pessoas que pregam, e é um versículo amedrontante para pessoas que têm o ministério da palavra. E por quê? Porque pessoas que o ministério deles é a palavra, eles vão ser julgados com maior rigor, é o que diz, né? Com maior rigor, por quê? Porque eles ministram com a palavra. Então pessoas que ministram com a palavra, mas aí falam bobagem e perdem perdem a autoridade que teriam por causa disso, serão julgados com maior rigor. E não vou pregar mais sobre isso não, né? E serão julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, olha só, tal homem é perfeito. Agora, isso é inacreditável. Olha o que está dizendo. Se todo mundo cai, todo mundo peca, todo mundo erra. Se alguém não errar no falar, essa pessoa é perfeita. É isso que diz? É isso que diz. E aí continua. Sendo também capaz de dominar todo o corpo. Agora, pense sobre o que está dizendo, né? Todos nós somos tentados de tudo quanto é coisa. Somos tentados com pecados sexuais, somos tentados com pecados de ganância financeira, nós somos tentados com pecados de ira, somos tentados com pecados de explodir, somos tentados com pecados de inveja, todo tipo de pecado, somos tentados com pecados, algumas pessoas são tentadas com pecados de álcool ou drogas, e aqui está dizendo, se você conseguir domar a sua língua, todas as outras coisas você vai conseguir domar também. É isso que está dizendo? Incrível, é uma loucura. Se você conseguir domar a sua língua, todas as outras coisas você vai conseguir domar também. É incrível isso. A gente está falando sobre fatos incríveis, inacreditáveis sobre a língua. Ou seja, se você conseguir, se você tem um problema de comer, eu tenho um problema, o meu problema se chama pudim, e sorvete, e eu tenho um problema que se chama Nutella. Está rindo de quê? Eu estou assim abrindo meu coração. Eu acho ofensivo quando eu abro o meu coração assim e a gente ri de mim. Eu acho isso ofensivo. Leite condensado. E às vezes todos os três juntos, né? Eu estou me sentindo julgado aqui. E aqui diz que se eu puder controlar a minha língua, eu vou poder controlar essa outra área da minha
vida. Uau! Então, se eu conseguir focar nessa área da minha vida, eu vou conseguir controlar essa outra área. Então hoje, vamos concentrar nessa área, vamos ver 4 fatos incríveis sobre a língua. 4 fatos incríveis sobre a língua. O primeiro fato é o seguinte, que a língua é desproporcionalmente poderosa. Primeiro fato, se você está anotando aí, a língua é desproporcionalmente poderosa. Agora, eu sei, eu estou usando uma palavra mais longa do que eu normalmente uso, né? Olha o tamanho dessa, cerca de 2 metros, 2 metros e 30, desproporcionalmente, deixa eu ver aqui, só, 2 metros e meio, desproporcionalmente poderosa. Por que e a palavra mais comprida dessa frase é a mais importante também, e o que é inacreditável, né, nisso, não é que a língua é poderosa, mas que a língua é desproporcionalmente poderosa. E vamos ver essa passagem aqui, continuando, Tiago capítulo 3, olha o que diz. Quando colocamos freios na boca de um cavalo, para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Olha só, quando colocamos freio, é um pedacinho de metal de 150 gramas, podemos controlar o animal todo, o animal de 500 a 1.000 quilos. Olha só, um pedacinho de metal. Quem aqui entende de cavalo? Quem aqui já andou de cavalo sem ter outra pessoa na frente puxando o cavalo? Tá. Quem aqui anda de cavalo? Sabe andar de cavalo? Tá, legal, eu também sei andar de cavalo. E quando você anda de cavalo, uma das peças mais importantes, tem várias, mas é o freio. É um pedacinho de metal, você bota na boca do cavalo. E aquele freio controla a direção que o cavalo vai e controla se o cavalo vai parar ou não. Aquele freio, por isso que é chamado de um freio. Ele é um pedacinho de ferro, um tubinho de ferro, e o pedacinho sólido de ferro, e ele pesa 150 gramas. Mas aquele pedacinho de ferro vai determinar a direção completa de um cavalo de 500 a 1.000 quilos. Como pode ser? Não é que é poderoso, é que é desproporcionalmente poderoso. Assim é a sua língua. Tiago fala isso. Assim é a sua língua. A sua língua, não é que ela é poderosa, é que ela é desproporcionalmente poderosa. A sua língua tem o poder de parar ou avançar a sua vida e de direcionar a sua vida. Ele tem o poder de parar você, e aí continua. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são direcionados por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. De novo, um leme pequenininho direciona um navio muito grande. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí ele fala assim, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, de novo desproporcional. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E aí Tiago usa 3 exemplos de coisas que são pequenas, mas têm poder desproporcional, e ele diz que a língua é assim. Primeira coisa, ele fala sobre um freio de um animal. Agora, olha só, animais, um animal antes de ser domado, ele é incontrolável, ele é completamente incontrolável, mas depois de domado, simplesmente aquele freio, ele doma aquele animal completamente. E o animal, ele anda de acordo com o que a pessoa em cima quer. Segunda coisa, um navio. Agora, eu gosto de barcos. Eu sempre gostei de barcos. Alguns anos atrás, saímos de férias, eu e minha família. E foi uma das férias mais agradáveis que nós fizemos. E nós alugamos um barco-casa nos Estados Unidos. E esse barco-casa era um barco do tamanho de um grande ônibus de 3 andares. E ele tinha 4 suítes com camas king size nas 4 suítes. Tinha banheiros,
e tinha ar-condicionado central no barco todo, e tinha uma sala de estar, tinha televisão de satélite, tinha uma varanda na frente, tinha uma varanda atrás com churrasqueira, tinha, deixa eu ver, tinha tipo um bar, sem nenhuma bebida, mas tinha um bar lá em cima no terceiro andar, tinha uma hidromassagem para 9 pessoas em cima, e tinha um escorrega lá de cima do terceiro andar que entrava no lago. Aí aí você ia lá, você alugava, e os brasileiros falavam assim, mas vinha com alguém que pilotava? Não. E aí você falava assim, quem ia pilotar? Moi. Aí eles falavam assim, mas pastor, você já pilotou um barco antes? E a minha resposta para você é, eu aprendo. Aí, como você pergunta? Eu digo assim, da maneira que americanos aprendem. Você faz um curso de 20 minutos em vídeo. Depois você faz uma prova ali de 3 perguntas, múltiplas escolhas, e você pode repetir a prova até acertar todas, né? Só tem 3 perguntas, A, B ou C, e aí você fica fazendo 9 vezes. Se você errar todas, aí você vai, finalmente você acerta, você passa a prova, você recebe o seu certificadozinho, aí você vai lá e eles te entregam esse navio, literalmente o tamanho dessa igreja toda, a altura e tudo, né? Aí você entra lá e ele te bota lá no negócio, ele fala assim, ó, é assim, tá? A aula é a seguinte, ó, para frente, para trás, direita e esquerda. Boa sorte. Desculpe. Direita e esquerda. Tá bom, fiz errado, tá? Direita e esquerda. Aí, boa sorte. Aí ele falou assim, volta daqui a 3 dias. Aí você vai lá, e aí assim. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E aí eu aprendi umas coisas. Quando o leme é muito importante, o leme que é pequenininho, e aí uma das coisas interessantes, o tamanho do leme num navio grande é 10 milhões de vezes menor em peso do que o navio, sabia? 10 milhões de vezes, mas mesmo assim o leme guia aquele navio completamente. Olha só que mais que é interessante, o leme, se você, quando vem uma onda, se você direcionar o navio errado, ele vai virar, aí vem morte. Todo mundo morre. Se você vem a onda assim, e você ir de lado, você vai virar o barco. Então vem a onda, você tem que ir de frente. E sabia, a sua língua é assim também. Quando vem, ali fala assim, fortes ventos, quando vem fortes ventos, quando vem tempestade, e a sua língua direcionar você errado nas tempestades, e que é o que acontece, você vira ao contrário e afunda. E você já viu pessoas afundarem em tempestades por causa da língua? Eu já vi muitas vezes. Algo que era simples navegar, é só falar de um outro jeito. Em vez de falar de um outro jeito, falaram de um jeito confrontador. Botaram a vida meio de lado quando vinha a onda e viraram e afundaram. Já viu isso? Já viu pessoas que era simples, mas em vez disso destruíram o casamento, destruíram um relacionamento com o filho, foram mandados embora, destruíram um relacionamento com o sócio. O que for que fizeram porque no meio de uma tempestade, que era simples navegar, mas no meio de uma tempestade, falaram de uma maneira errada e afundaram o barco. Por quê? Por causa do leme, algo muito pequeno em comparação a tudo que estava sendo feito. É assim que é a palavra. É assim que é a palavra. Terceiro exemplo que ele dá é uma fagulha. E aqui diz, sabe, a gente estava vendo lá na Austrália recentemente, eu não sei se vocês viram,
fogo que queimou uma enorme porcentagem da Austrália. Foram 186 mil quilômetros quadrados que completamente queimaram na Austrália. Aí eu fui ver o tamanho do estado do Rio de Janeiro. 4,5 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro completamente queimou na Austrália. Então, não a cidade, o estado todo, 4,5 vezes maior do que o estado todo, completamente queimou na Austrália. Todas as casas, todas as pessoas, tudo totalmente queimou lá na Austrália. Que coisa incrível, que coisa louca, doida. E por quê? Porque dizem que foi por causa de descaso de alguém que jogou um cigarro fora no lugar errado. Olha o poder desproporcional. Assim, Tiago diz, é a língua, a língua de uma pessoa. É algo desproporcional. Olha esse versículo aqui que fala sobre a língua. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, e a palavra para religioso aqui é alguém que serve a Deus. Tá? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, e a sua religião, o seu serviço a Deus, não tem valor algum. Posso ser honesto aqui com vocês, aqui da ILAM. Na ILAM, uma das pilastras da ILAM é que nós queremos que todo mundo sirva. E nós somos uma igreja que serve muito. E nós ajudamos os necessitados, nós entregamos cestas básicas, vocês estão aqui nos sábados, até sexta-feira santa, a gente está aqui entregando mais do que 100 voluntários aqui no campus de CG, é incrível, mas aqui diz que se você serve, você ajuda, você ministra as pessoas necessitadas, mas você não consegue refrear a sua língua, todo o seu serviço não tem valor nenhum. É o que diz aqui, e é verdade, pessoas que servem, fazem coisas incríveis, mas aí falam algo ofensivo para pessoas. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui, em um dos nossos eventos. Em um dos nossos eventos, a gente teve milhares de pessoas aqui, recebendo cestas básicas. E é um momento difícil, é um momento de tensão, porque algumas das pessoas que vêm receber cestas básicas são complicadas, a gente sabe que são, elas são pessoas difíceis, tem uma vida difícil e vêm aqui um pouquinho irritadas às vezes, e ainda assim tem que esperar um pouco, às vezes o sol é quente e a gente entende isso, mas tinham algumas pessoas problemáticas ali. E estavam esperando, e eu vi alguns dos nossos voluntários, pessoas da ILAM, saindo lá fora e batendo boca e brigando com as pessoas que vinham receber. Sabe o que isso passa para elas e as outras pessoas assistindo? Passa o seguinte, eles não se importam com a gente. E é exatamente o oposto que a gente quer passar. O que a gente quer passar é, a gente está dando uma cesta básica, mas você é muito mais importante do que só uma cesta básica. A gente quer te dar uma cesta básica, mas a gente quer te dar muito mais do que uma cesta básica. Nós também queremos te dar cuidados dentários, nós queremos ajudar você a realizar seus sonhos. E aí nós não podemos gritar, e é o que Jesus faz conosco. Quando Jesus não fala assim, eu vou te dar a sua salvação e já é o suficiente, você devia ficar feliz com isso. Não, ele dá fruto do Espírito, ele cura, ele dá tantas outras coisas. Então, se nós não conseguimos refrear a nossa língua, todas as outras coisas que nós fazemos se tornam sem valor nenhum. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A língua é tão importante. Nós não podemos fazer isso. Segunda lei, ou segunda fato inacreditável, é que a língua é essencialmente má. Nós pensamos que a língua é boa, ou é neutra. Não é, a língua não é neutra, a língua é má. Né? A língua é má. Olha, e vocês não acreditam,
Porque esse fato é inacreditável. Você pensa assim, não, a língua não é má, não é boa nem má. Não, a língua é má. Eu vou te ler. Se você acredita na Bíblia, depois que eu ler isso, você vai concordar comigo. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Olha só. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Forte, né? Toda espécie de animais e aves e répteis e criaturas do mal doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Vocês querem que eu leia de novo? Olha, Tiago, dá uma maneirada ali. Olha, sabe, eu vou te provar isso com... Isso está na Bíblia, mas eu vou te dar assim algo que vai te tornar ainda mais óbvio. Sabia, quando uma criança cresce, a gente não precisa ensinar para a criança mentir. Sabia disso? Ela já mente sozinha. A gente precisa para ensinar a criança a falar a verdade. Não é verdade? Sabia que a gente não precisa ensinar a criança a tratar as outras pessoas mal. Ela já trata as outras pessoas mal. A gente precisa ensinar a criança a tratar as outras pessoas bem. A gente não precisa ensinar a criança a compartilhar as coisas com a outra pessoa. Ela já faz isso por ela mesma. Perdão, falei errado. É o oposto. A gente não precisa ensinar a criança a ser egoísta. Ela já nasce sabendo ser egoísta. A gente precisa ensinar a criança a ser generosa. Certo? A gente precisa ensinar a generosidade. Porque o padrão da língua é o padrão mau, pecaminoso. O padrão da língua é isso aqui. Esse é o padrão da língua. A língua, ela é essencialmente má. Olha, pense sobre a sua adolescência. Pense quando você estava no Fundamental 2. Eu sei, alguns de vocês não querem voltar para essa fase da sua vida. E alguns de vocês já estão puxando o lenço e já está vindo aquele choro daquela fase da sua vida. Lá, pelo menos na minha vida, as pessoas eram cruéis comigo. Lá é onde o bullying na escola é o pior. Lá no segundo grau não é tão ruim. É o Fundamental 2, onde o bullying é o ruim do ruim do ruim. Lá é onde as palavras são assim, o pior do pior do pior. Se você tem qualquer coisa que é um pouquinho fora do padrão, as pessoas vão falar de você. Se você é um pouquinho mais gordo, vão falar. Se você é magro demais, as pessoas vão falar. Falar assim. Se você é magro demais, as pessoas vão falar assim. Se você ficar de lado, botar a língua para fora, você parece um zíper. Já ouviram essa? Não viram, tá? Vão ficar brincando com você, né? E piadas também sobre gordo, piadas sobre... E ficar ofendendo, o tempo todo ofendendo, são ofensivas. A gente precisa... Por quê? Porque a língua naturalmente é má. Não conte essa piada para outras pessoas, tá bom? Isso é ruim, tá? É um exemplo do que não fazer. Entenderam? Tá? Você é tão magro que você pode ficar na sombra debaixo da linha de pendurar roupa. Piada para não contar para outras pessoas, tá bom? É tipo de coisa, tá bom? Vocês estão entendendo, né? Então, terceira, como é que é?
Terceiro fato inacreditável é que a língua é humanamente indomável. Você não consegue domar a língua. A língua é humanamente indomável. A língua é humanamente indomável. Olha só, Tiago 3, versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Nenhum ser humano pode domar a língua. Você não pode domar a língua. Se você tentar, você não consegue domar a língua. Isso é a notícia ruim. E essa série toda, infelizmente, está cheia de notícias ruins. Mas a notícia boa é que é humanamente indomável, mas a língua pode ser divinamente domável, certo? Deus pode domar a língua. E olha uma coisa interessante. Olha assim, em Êxodo capítulo 4, olha o que diz. Falando com Moisés, Moisés disse que a língua dele não servia para falar. Ele falou o seguinte, Moisés disse ao Senhor, versículo 10, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Moisés falou assim, nem agora, nem depois que eu falei com o Senhor. Moisés estava falando assim, nem agora, nem depois que eu conheci a Deus, eu consigo falar bem. Moisés estava basicamente falando assim, nem agora, nem depois da minha salvação, eu consegui fazer com que a minha língua falasse o certo. Mas aí, olha a resposta de Deus. Deus disse ao Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou o tornou cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus pode ensinar você a língua. Agora, olha uma coisa interessante. Em Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, o que foi a primeira coisa que o Espírito Santo fez com as pessoas? Qual foi se a língua está cheia de veneno mortífero, incendiada pelo inferno, é o que diz em Tiago. O que foi a primeira coisa que o Espírito Santo tocou no grupo de pessoas que veio, no grupo de pessoas quando o Espírito Santo veio? Foi a língua. Pense sobre isso. Pense isso. É uma doideira. É algo controversial. Algumas igrejas tradicionais talvez não concordariam com isso. Eu respeito eles, mas pense sobre isso. A língua é totalmente indomável humanamente. A gente viu isso em Tiago. Mas é divinamente domável. E a primeira coisa que o Espírito Santo, quando ele veio aqui para a terra, que ele fez, ele tocou na língua e deu uma nova linguagem. E olha o que aconteceu nessa linguagem. A consequência da vinda do Espírito Santo é que eles saíram todos, Atos capítulo 2, está ali verificando, vai lá, ótimo, com os bereanos, isso mesmo. Atos capítulo 2, eles saíram e todos começaram a falar em outras línguas, e algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados, mas muitas pessoas começaram a ouvir eles falando na linguagem deles, declarando as grandezas de Deus na linguagem deles. Agora, imagine se o Espírito Santo viesse sobre a sua vida e tocasse na sua língua. Imagine se a sua língua fosse domada e em vez de você declarar morte, a sua língua começasse a declarar as grandezas de Deus de uma forma que as pessoas em volta de você, de culturas diferentes, de idades diferentes, de gêneros diferentes, tá bom? Vamos ser modernos aqui, de gêneros diferentes, para simplificar, você sendo homem, sendo mulher, o que for, e até outras coisas, de gêneros diferentes, começasse a ouvir as grandezas de Deus de um jeito que eles pudessem entender. E aí eles começassem a entregar a vida a Jesus por causa disso. Olha, não seria incrível se Deus conseguisse transformar a sua língua, que Tiago diz está cheio de veneno mortífero, incendiado pelo inferno, em uma ferramenta
tomada pelo Espírito Santo e sendo usado para evangelizar o mundo. Esse é o plano de Deus para a sua língua. Ela tem um poder de vida e tem um poder de morte. Não é incrível isso? Não é incrível isso? E o que você tem que fazer? Você tem que ceder a sua língua a Deus. E é incrível, é inacreditável. É inacreditável. Você tem que ceder isso a Deus. E o último fato inacreditável, eu vou terminar aqui, é o seguinte, que a língua é contrastantemente produtiva. A língua é contrastantemente produtiva. Você poderia dizer que a língua é produtiva? Sim, mas isso não é inacreditável. Mas o que é inacreditável é que ela é produtiva, mas é contrastantemente produtiva. Olha o final da passagem, Tiago capítulo 3, versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só, versículo 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está dizendo é que a língua é algo que vai contra a natureza. Ela a natureza, uma fonte só pode produzir um tipo de água, mas a sua língua pode produzir vida ou pode produzir morte, as duas coisas. A sua língua pode produzir algo bom ou algo ruim. A sua língua aqui na igreja pode dizer assim: Deus é maravilhoso, Deus, Senhor, eu te amo. Aí lá fora na cantina pode dizer assim: eu odeio aquela fofoqueira. Eu já falei para todo mundo que ela é fofoqueira. Como? Não pode. Não pode. É uma loucura. Como pode ser isso? Porque a língua é contrastantemente. Ela é contrastantemente produtiva. Ela é contrastantemente produtiva. Mas a boa notícia é o seguinte: que da mesma forma que a língua amaldiçoa, a língua pode abençoar. Agora, eu quero terminar aqui falando como você pode fazer isso. É quase que eu quero te dar assim uma aula de profecia. Eu quero te dar uma aula de profecia para leigos, tá? Tá bom? Quem quer aprender a ser profeta? Vou te dar uma aula de profecia para leigos. Profecias é o seguinte: profecia significa que você vai declarar sobre pessoas, sobre circunstâncias, aquilo que a palavra de Deus já declara sobre ela. Tá bom? Dessa forma você não vai errar. Tá bom? Você não está falando assim: eis que Deus me disse, você vai casar com ela. Pelo amor de Deus, tá bom? Não fala isso, senão o pastor Wilker vai te chamar e te dar uma prensa, tá? Aqui na Ilã não é assim, tá? Mas profecia é você lançar encorajamento, lançar consolo sobre as pessoas e você lançar a palavra de Deus sobre pessoas ou circunstâncias. Isso é profetizar. E profecia é falar sobre o futuro e não sobre o presente. E é a coisa mais difícil que tem. Num casamento, eu estava falando com o René aqui, a nossa igreja, a gente é pastor daqui a 2 semanas a gente faz 21 anos na Ilã. Maravilhoso, maravilhoso. A gente vai celebrar 21 anos, então vamos dar uns presentes aí para todo mundo. O pessoal, os pastores falaram assim, mas no momento do aniversário da Ilã, não é o momento para as pessoas dar presentes para a Ilã? Eu falei, não, mas nesse ano, vamos a Ilã dar presente para todo mundo. Então estamos pensando numa coisa bacana para dar presente aí para todos vocês. Não vai ser assim um carro para todo mundo não, tá? Então fique com calma aí, senão a gente vai crescer muito, né? Vai estar todo mundo fazendo ondas antes do aniversário. Mas é um presentinho, tá? Uma lembrancinha. Mas
O que eu estava falando? Quase que eu estou fazendo ondas de novo para ganhar um carro. Profecia, isso. Aula de profecia. Profecia é falar sobre o futuro e é a coisa mais difícil do mundo. Porque quando aqui a gente é pastor há 21 anos e quando a igreja era pequena, as pessoas nos tratavam de um jeito normal, banal. Agora a igreja é grande, todo mundo nos trata bem. As pessoas, posso carregar sua mala? A gente fica até constrangido. Eu chego ali para abrir a porta-mala, vem alguém já abre a porta. Eu fico assim constrangido. É esquisito. Pessoas aqui, eu venho aqui, eu boto o meu pisca-alerta para virar. Tem gente aqui quase sendo atropelado para parar o trânsito para virar. Assim, pelo amor de Deus, querido, cuidado aí. É uma loucura. Eu fico constrangido. E aí eu falei para Renê assim: todo mundo me trata diferente, exceto você, Renê. Você me trata a mesma coisa. Estou com 52 anos, estou esquecendo. Isso ia levar a alguma coisa. Profecia, desculpe. Você profetiza sobre o futuro. Então é a coisa mais difícil do mundo, porque quando você está casado, você quer ficar levantando o presente ou o passado. Você quer ficar falando assim sobre seu marido. Você é sempre assim. Você sempre é desse jeito. Você nunca faz isso. Você sempre esquece isso. Você sempre faz isso. Você está falando sobre o passado ou sobre o presente. E fica repetindo isso. O marido também, sobre a esposa. Você sempre faz isso. Você sempre faz isso. Quando você faz isso, você só está reforçando aquilo que a pessoa já faz. E sabe por quê a pessoa não está mudando? Aquilo não funciona. Você está fazendo isso há 20 anos. Agora, se você começa a declarar sobre ele ou ela ou sobre seus filhos o futuro sobre ela, você começar a declarar sobre seu filho: você é inteligente, você vai conseguir, você é bonito, você... Sabe o que vai acontecer? Talvez ele mude. Se você começar a falar sobre seu marido: você é um trabalhador, você vai conseguir um emprego, talvez ele mude, talvez mude. Você só falar sobre o presente, você só reforça isso. E além disso, falando sobre o presente e o passado não leva um pinguinho de fé. Falando sobre o futuro é onde você declara fé. E a Bíblia diz: tudo que não procede da fé é pecado, certo? Então profecia é você declarar as grandezas de Deus, as coisas futuras. Comece a declarar sobre o seu marido: mas pastor, não é verdade. Não é verdade ainda, mas é a direção que ele vai ir. Você acredita? Você crê? Então, não é verdade ainda, mas é a direção em que ele vai ir. Comece a declarar o que seu marido vai ser. Comece a declarar o que as suas finanças vão ser. Comece a declarar o que seu emprego vai ser. Comece a declarar o que a sua empresa vai ser. Comece a declarar. Isso é o que transforma, isso é o que semeia vida. Mas pastor, eu não consigo fazer isso. Ok, então fica do mesmo jeito que você está. Talvez daqui a 2 anos a gente pregue uma série igual e você aprende em 2023. Até lá. Mas se você for inteligente, você vai começar a mudar as coisas que você fala. Você vai começar a mudar. Quero orar por vocês. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Deus quer fazer algo incrível na sua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar seu coração. De repente, alguns de vocês precisam ou querem o batismo no Espírito Santo. Vocês querem que o Espírito Santo entre e te dê uma língua nova. Alguns de vocês, de repente, querem uma transformação na sua
na sua língua, querem uma transformação no seu casamento. Mas antes disso, eu quero fazer a pergunta mais crítica aqui. Se você entrou aqui nesse lugar e você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Mesmo na galeria, se você está aqui e você diz: pastor, eu preciso acertar minha vida com Deus. Eu quero pedir um favor para você. Não lute contra Deus. Não lute contra o Espírito Santo. Não endureça seu coração, mesmo você no online. Não endureça seu coração. Se você está aqui hoje e você diz: eu não estou certo diante de Deus, eu estou afastado, eu estou desviado. Você que está no online, coloque aí um comentário. Nós vamos ligar para você. Nós vamos entrar em contato com você. Se você está aqui no salão, você precisa acertar sua vida com Deus. Você está desviado, você está afastado. Não lute contra Deus. Rapidamente, sem hesitar, levante sua mão em nome de Jesus. Levante sua mão rapidamente. Fala assim: eu preciso acertar minha vida com Deus. Se isso é você, pode levantar sua mão agora em nome de Jesus. Amém, amém. Fala assim: eu quero acertar minha vida. Eu quero colocar minha vida em ordem. Ótimo, ok? Quem mais diria? Ótimo. Ok, quem mais? Maravilha. Ok, muito bem. Muito bem, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Se você está aqui e você diz: pastor, eu tenho permitido morte sair pela minha boca. Eu tenho permitido morte sair amaldiçoando. A minha língua é como diz ali em Tiago: tanto bênção como maldição tem saído por minha língua. E eu quero me arrepender. E eu quero usar a minha língua para declarar bênção. Eu quero usar a minha língua para declarar as grandezas de Deus. Eu quero usar a minha língua para declarar vida, para construir, para edificar, para encorajar. Se você está aqui, você fala assim: eu quero pedir que o Espírito Santo toque na minha boca, filtre minha boca, dome a minha língua. Eu sei que eu não consigo domar eu mesmo, mas eu quero dar permissão e ceder a minha língua ao Espírito Santo. Se você está aqui hoje, você fala assim: eu entrego a minha língua ao Espírito Santo. Se essa pessoa é você, rapidamente, levante sua mão, rapidamente, em nome de Jesus. Amém, amém, isso mesmo, muita gente. Mesmo na galeria, se você quer entregar a sua boca ao Espírito Santo agora, se isso é você, mesmo lá em cima, na galeria, amém. Vamos ficar de pé todos nós. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse louvor. Enquanto nós cantamos, levante suas mãos, entregue a sua vida ao Espírito Santo, entregue agora. Vamos cantar juntos. Amor
pode engrandecer o nome de Deus aqui? Você pode dizer uma palavra profética aí para sua casa? Diga assim: minha casa será abençoada. Diga assim: minha casa será abençoada. Minha vida será edificada por meio da minha boca. Por meio da sua boca surjam palavras proféticas. Você foi abençoado aqui nesse dia? Você foi abençoado aí? Glorifica o nome de Deus aí, você foi abençoado. Deus está fazendo grandes mudanças no meio de nós. E a maioria delas vai ser dentro do nosso interior, externalizada pela sua língua. Permita ser uma fonte que jorra bênçãos. Durante essa semana, algumas pessoas vão precisar de oração. Não olhe para o lado pensando assim: tem alguém para orar por ele? Não. É uma oportunidade para você usar a sua boca. É uma oportunidade para você ser usado por Deus, amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigado por esse momento em Tua presença. Um momento onde nós aprendemos mais de Ti. Um momento onde o Senhor nos ensina como sermos totalmente guiados por Ti. Que não saia uma palavra da nossa boca que não seja da Tua vontade. Que não saia uma palavra da nossa boca que não seja alinhada com o Seu caráter, alinhado com o que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor levante um povo aqui, homens e mulheres, cheios de fé, cheios de unção, autoridade, ousadia e poder, que vão fluir por meio de suas bocas. E que por meio da boca de cada um aqui, sonhos possam se reavivar, o que estava morto possa se tornar vivo, vida possa fluir em nome do Senhor Jesus. Nos dê uma semana abençoada em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Quem recebe diz um amém bem alto. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Vá em paz, querido. Nós amamos você. Aleluia. Glória a Deus, meus queridos. Que alegria poder estar aqui te apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. É uma satisfação imensa saber que você está aqui conosco, não apenas nos acompanhando, mas participando do nosso culto, através do nosso site elanchurch.online ou através do Facebook ou do YouTube. Importante é que você participe, escrevendo nos comentários. Se você é novo aqui, escreva ali "novo aqui", para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Você tem ali um link também lá nos comentários, especialmente no YouTube, que você pode clicar. E ali você pode entrar direto nas nossas plataformas digitais e se identificar para que a gente entre em contato com você. Mas quero fazer um convite muito especial. Quero que você venha fazer parte dos nossos GTs, Grupo de Temporada. Esse é o nome que nós damos na Elan, de grupos caseiros ou grupos menores, grupos domésticos ou célula, o nome que você queira. Mas na Elan nós chamamos de GT. E é uma ótima oportunidade para você conhecer novas pessoas, para você fazer novos amigos, conhecer novos irmãos. Um tempo maravilhoso de comunhão, tempo precioso e proveitoso. Você pode bater um papo agradável, regado a muita oração, experiências que vão sendo compartilhadas nesses grupos e o estudo da Bíblia. Venha fazer parte conosco, venha caminhar junto com um grupo de comunhão, GT, onde você pode crescer espiritualmente, onde você pode ter ali um espaço de ser ouvido, de poder falar, de ter novos amigos na sua caminhada espiritual. Tenho certeza que você será fortalecido e edificado. Vem conosco, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações. Amando Deus, amando você, Elan.